Agora, esse caso que você contou também acontece no filme, né? De o cara que tá bem lá e tal, e ele vai lá visitar a família. Eu esqueci o nome dele, eu não sim. lembro. É, aquele E aí ele fala assim, ó, não vai. E Me aí vai lá parece- o Otávio assediar e fala, ó, ele que te matou, teu Me irmão. parece, por alguns livros que eu li, que isso é assim, ó, a pessoa, ela vai se recuperar numa Era um dos comunidade mensageiros, extrafísica. né? Era um dos mensageiros que recaiu, Isso. né? É. Que é quem tá realmente mais na dúvida ali o tempo todo, né? Ele não tá consegue, meio não consegue assim, a questão das atravessar portas a da porta, parede, o fica cara meio não assim, pô, consegue. eu não- Era o mais assim, era o mais assim, fora da lucidez, né, Que do tava grupo ali, né? agregando. Fala né, só o nome entrando do ainda. ator, que é Fábio Lagman, não fala o nome do personagem. Mas enfim, aquele personagem que quando ele volta e vê o irmão que envenenou ele, Isso. ele fica Cara, revoltado. mas isso foi um arco super legal dentro do filme também. Foi, O cara sim. foi lá pro fundo do poço, foi pra Baratrosfera, daí na hora que o Otávio vem falar com ele já consegue... Ele recupera a lucidez por ver o Otávio, né? Cara, muito legal. Essa parte foi bacana também. É. Não, O que mostra que o pensamento de fato é poder. Se você cair, abaixar o nível das emoções, não importa onde você tá. Você vai se conectar com aquele padrão Exato. que você estava. Isso Padrão mostra pensênico, muito né? bem no filme, que a gente chama de pensene aqui, Pensene. pensamento, sentimento e energia. Isso é a forma básica de manifestar em qualquer dimensão, inclusive aqui. Só que aqui a gente tem a matéria que prende a gente nessa dimensão material. Mas no extrafísico, nas dimensões espirituais, esses pensamentos, sentimentos e energias, eles vão determinar em qual Isso. padrão de dimensão você vibra. Mas não tem uma estabilidade. Se Não você tem. derrapar, Você vai para aquele pro padrão. buraco, é. Então você sintoniza como se fosse um rádio, né? Você faz o dial ali e você realmente sintoniza com aquela dimensão. Se eu comecei a pensar mal, sentir mal, que é o que a maioria das pessoas acabam caindo em umbral, baratrosfera, por se sentir mal, por pensar mal dos outros, ter mágoa, por culpa, mágoa, todas as questões culpa, emocionais. todas essas né? coisas. E aí no filme mostra várias pessoas por diferentes motivos chegando na baratrosfera, né? Cara, e olha só que legal isso aqui, ó. Que foi uma das frases que falaram ali, né? Que no mundo espiritual, a lei de causa e efeito tem sua própria inteligência. O tiro acerta quem puxa o gatilho. Que foi aquela cena do filho, né? que o filho puxa a arma, daí todo mundo fica, cara, não faça isso. Mas eles não interferem. Tipo assim, interferem. cara, não faz isso. Vai dar muito ruim. E ele tá ali quase puxando o gatilho, Ele puxa o gatilho. daí ele, pum, atira, daí o tiro vai nele mesmo. Daí Sim. eles falam essa frase, que o tiro acerta quem puxa o gatilho. É isso, você pensa assim, não é. A gente tenta entender como isso funciona, e não é tipo uma mágica, né? Ah, o tiro vai lá e na verdade. Não, na verdade é aquilo que quando você tá desejando alguma coisa pra outra pessoa, você tá tendo que fazer essa interpretação do que é aquele mal, logo você reverbera, sente aquele mal. Aquilo foi Eu quase uma imagino como eu vou te dar metáfora, um né? tiro, exatamente, Aquilo uma foi uma metáfora. metáfora, né? Simbólico, Eu vou te né? dar um Revólver, né? tiro, eu tô desejando o teu mal, eu automaticamente fico mal, porque aquilo te corrompe, entendeu? Uma coisa que eu achei legal que dá pra dar um paralelo assim é que é o seguinte, aqui a diferença da dimensão física com a dimensão extrafísica, com as dimensões, né, além da matéria, é assim, que a lei de causa e efeito tem momentos distintos. Então, se você olhar na matéria aqui, a pessoa pode fazer um ato de corrupção, ela pode fazer uma coisa super negativa, mas não vai na hora pra ela. Aquilo pode levar um tempo pra ela colher os frutos daquele ato que ela teve. Na dimensão extrafísica, não. Você pensou mal lá do teu irmão que fez mal pra você, instantaneamente Instantâneo. você tem conexão com Por aquilo. isso a gente tem que aprender aqui a o lidar tempo, com isso aqui. O tempo aqui é muito mais elástico, né? No extrafísico, não. Instantâneo, né? E esse filho do Otávio, vocês lembram da cena que o Otávio fica... Eles não falam quanto tempo ele fica lá na baratrosfera, lá sofrendo, né? Encolhido lá em posição fetal, daí daqui a pouco ele solta alguma coisa pedindo perdão, alguma coisa assim, né? E aí essa é a brecha pra eles irem lá e resgatarem o Otávio. No Daí primeiro filme já mostra isso acontecendo, né? É. Em Baratrosfera. E aí o que acontece? Eles olham pro lado, tá o filho do Otávio. E aí o mensageiro pega e também estende a mão pro filho do Otávio, ele olha, vira. Ele não aceita ajuda, né? E agora, esse lance do filho do Otávio é legal também, que mostra a questão de karma, né? Você vê que logo no começo do filme, quando mostra que o Otávio tá no umbral, ali na baratrosfera, e chega a esposa dele e fala, meu filho, ele porque eu não queria essa relação sexual, você me forçou. Sim. E aí depois fala que aquele garoto, era uma vida Um complicada, exatamente, era um
uma relação kármica complicada do passado, do Otávio. Que não era o momento. Que não era o momento, e por ter sido um abuso, qualquer coisa assim do tipo ali, ele aproveitou a situação. Então isso mostra que gravidez não planejada, Existe, né? Gravidez, essas coisas de assédio, né? Assédio literalmente, né? Estupro, qualquer coisa do tipo de violência sexual, se dá fruto ali, geralmente é um assediador que tá por perto, uma consciência. E isso eu achei muito interessante que mostrou. E dito e feito, eles tiveram problemas na vida, não souberam lidar com aquilo. E depois Os três após a morte estavam ali perturbados, um agredindo o outro. Um agredindo o outro. Então aquilo. E a esposa dele era de nosso lar também, né? No final ela tá em nosso lar. Elas estavam dentro da orientação evolutiva do cara ali. Falar ela desse plot twist, que e é a esposa do sensacional. médico. Mostrando que, ó, nenhum projeto tem só plano A, que as esposas tocaram o projeto no fim. Então não foi um fracasso, né? Eu achei muito legal isso, né? Porque estavam lá as três. Aí falando, e agora? Aí eles vão mostrando aquelas cenas, né? Deles se preparando e tal, ali antes de nascer. E aí estavam lá as esposas, que elas também eram plano B pra tocar o projeto, que é o que acontece, né? E que o Isidoro, né? Ele fazia parte do plano B enquanto consciência amparadora, né? O guia ali dentro do centro, né? E aí as mulheres tocando, né? No final do filme aparece isso, é. Isso, né? A mulher, esse traço feminino sente mais. Eles falam isso, né? A mulher, ela sente mais, né? O amor ali, a questão é muito presente. Eles falam muito de amor o tempo todo no filme. Falam o tempo todo. E isso é um ponto positivo, né? Pra caramba. Mas se a gente colocar o amor por fraternidade, faz mais sentido ainda. Ah, sim. Porque, que nem falam dele, né? O Isidoro tava lá falando, no centro, aquelas palavras todas, mas ainda falaram, mas você falou vazio de amor, quer dizer, Exato. ele não tinha fraternidade, ele tava ali só falando, mas era Palavra meio da boca pra fora. E ela ia aprendendo com o puxão cara, de orelha, né? Que ela deu nele também, falando disso. Pô, fama, ela fala muito da fama. Ó, você quer o quê? Ter fama em cima disso? Você falando isso, você quer alcançar fama, né? E ela também dá um puxão de orelha falando assim, pô, cadê todo aquele amor que você fala nas suas palestras? O que tá acontecendo na tua vida pessoal dentro de casa, você não demonstra? Assim, brigando com o filho, né? Você não vai comer, né? Sendo muito E aí rígido, depois né? ele volta pra ela e fala assim, pô, no final das contas, quem conseguiu assimilar essas informações foi ela. Foi ela. Deve ser mais comum que a gente imagina. Com certeza. E essa cena é muito legal, tipo, legal, né? Ilustrativa. Mostra assim, pô, tu não vai agradecer, né, a tua comida pro menino? Ele fala, não, mas eu agradeci na minha mente, né? De fato, realmente, aí por uma rigidez do que é a tradição, né, o ritual ali, ele pune o filho de uma maneira, mostra assim, tipo, como que também às vezes a gente nem pensa direito pra seguir alguma regra, Se você observar a cena, o garoto, ele talvez não tenha falado porque ele tava realmente faminto, todo mundo falando, ele queria abrir logo, ele queria comer, ele tava com fome. E aí você fala, pô, mas você não agradeceu, eu não ouvi tua voz agradecendo aí. Então, quer dizer, usa um contexto completamente banal pra punir e não ter essa fraternidade que ele falava tanto. Exato. Então, essa incoerência, acho que é o principal ponto. E aí, é que vale aquela frase do Jung lá, que você pode estudar tudo que você quiser, mas ao tocar uma alma humana, só seja outra alma, né? Porque o que adianta a pessoa, por exemplo, até estudar a própria conscienciologia? Aí você vai ver a pessoa é um carrasco, você vai ver como é que a pessoa age, não importa a teoria que ela tem. O nível de fraternidade da pessoa, às vezes, é baixíssimo, é quase nulo. Então, o que tá adiantando a conscienciologia? Não adianta você saber o que é Max Fraternidade, você saber o que é assistência, e você tá ali... puxando o tapete do coleguinha, entendeu? Então, de fato. E isso eu acho que mostra muito interessante como as mulheres, assim, estavam lá o tempo todo. Aí você vê, tem o cara lá que ele nunca chega de fato, né? Aí quem é a mulher que vai falar fazer doação e tal, que eu esqueci o nome. Eu não me lembro o nome de ninguém do filme, praticamente. Mas ela até o personagem que é o terceiro, né? Que nem chega no centro espírita. Aí, quando tiram ele do corpo, que ele vai pro nosso lar, ele fala, então é assim. Eu vou morrer, não. Eu vou doar, vamos negociar. Eu dou, eu nunca doei, entendeu? Essa cena é legal pra caramba, essa cena. Mas mesmo, aí que entra um conceito da conscienciologia que chama de moratória existencial, porque ele ia, de fato, morrer, ele ia descartar o corpo dele, e aí que a gente falou que ninguém sabe o porquê, mas ele não morreu, ele teve alguns anos de sobrevida. E nesses anos deu a entender que ele ajudou o centro, as pessoas que estavam ali. Então, na hora do desespero, na hora do vamos ver, ele teve medo de morrer, né? Acabou ganhando uma sobrevida. E o exemplo da mulher não tinha sido útil. Não, tinha uma razão de ser ali. Tanto que houve essa intervenção divina que eles chamaram, né, lá.
teve aquele processo ali extrafísico, energético Então, ali. mas essa é a moratória. Você ganha um tempo a mais de vida que você não deveria ter para cumprir algo. E realmente tinha lógica, assim, até do que o Aniceto já estava pensando ali, né? De querer colocar o cara ali adiando o processo. Essa cena ali dele, é muito legal. A gente precisa comentar sobre essa cena, que é esse momento ali ótimo. Só deixa eu comentar um negócio aqui rapidinho, né? Que eu... Acho que pode ser o próximo assunto que a gente vai falar, né? Que é... das projeções. Porque, assim, ó, o que acontece aqui, né? A gente vai mostrar aqui pra câmera, que esse é o livro do... Foi o primeiro aí, o termo projeciologia foi proposto aqui nesse livro, né? E aí sempre retratado aqui, né? O corpo físico com o corpo extrafísico ali na projeção e o cordão de prata ligando os dois corpos. Isso apareceu foi uma coisa muito que no filme. apareceu bastante no filme. Achei muito bem didático. Aí como vocês falaram da projeção do cara, que eu também não lembro o nome dele lá, quando ele tava lá no nosso lar olhando bigode, a terra né? lá, com aquele efeito especial tenebroso. Mas ali ele tá com o cordãozinho de prata saindo e Mal aparece... feitinho também, né? Aparece o cordão de prata indo lá pra terra, né? Então eles retrataram isso de uma forma bem legal, eu achei. Inclusive, é A nessa... menininha também, né? Na com o cordão de menininha, prata. nessa cena que eu ia comentar, que foi muito legal, porque mostra essa questão da morte, de fato, que eles estão indo lá pra ajudar o cara a, de fato, dessomar, fazer a primeira dessoma. Aí eles estão lá, e aí aquele integrante lá dos mensageiros fala, pô, mas eu não quero ajudar, tô me sentindo matando o cara. E aí vem o Aniceto e fala que é isso que é amparador, técnico de primeira dessoma. Ele fala, não, ó, você quer que o cara fique lá, né, agonizando, depois vem os outros consciências aqui e suga, vampirizar. Ele falou, isso a gente tá ajudando o cara. E aí eles começam uma técnica lá pra realmente Agora, gente, quebrar o cordão de prata do cara. Uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, eu posso estar sendo talvez ignorante na questão do espiritismo, mas eu vi alguns trechos, se eu não me engano, do Valdo falar que no espiritismo o pessoal ignorava um pouco a questão da experiência fora do corpo, até evitava falar sobre, né, nos centros espíritas, a questão da projeção consciente. Não tinha tanta né, não dava tanta talvez ênfase. Agora nessa geração atual, nesse filme agora, o pessoal parece que está começando a trabalhar uma forma diferente, porque isso foi super abordado dentro do filme. Não muito, né? O tempo vê todo você via lá o cordãozinho de prata, as pessoas saindo do corpo. O espiritismo eles chamam de desdobramento, né? E realmente me parece que eles estão mais abertos nisso, para, né? Porque teve uma cena do início do filme também que eles falaram assim, que todo mundo sai do corpo todas as noites ao dormir. Muito legal. Quando eu vi isso, falei, pô, bola dentro, excelente. E aí ele mostra, inclusive, aquele efeito também tenebroso, mas as casas, os cordãozinhos de prata, em todas as casas, alguém tava fora do corpo. Só que assim... Isso, ele fala que o mundo espiritual fica, né, cheio... Durante a noite é mais ativo, mas aí, claro, eles não fazem o contraponto, porque a gente sempre comenta que se todo mundo sai do corpo todas as noites e você ensinar as pessoas a terem lucidez, não precisa mais da casa espírita, não precisa mais do médium, acabou o intermediário. Você tem as suas experiências no extrafísico. Sim, mas deles mostrarem, falarem isso, que tem projeção todas as noites, eu achei assim, cara, espetacular. Isso eu acho que assim, por isso que eu falei, eu dou uma nota altíssima pro filme no 8, ele perdeu alguns pontos aí, mas a questão do universalismo que o filme traz, e eles falam abertamente de universalismo, falam, ó, cada hora vai ser de um eles falaram, jeito. Deus não tem religião. Deus tem religião. Eles falaram isso aí. Deus está, né? Eles falam, Deus está onde tem um ato de bondade, isso, né? E eram duas coisas faladas, onde tem uma boa intenção, um ato de bondade, uma coisa assim. Então, tipo, isso mostra realmente que pouco importa a tua religião, né? O que importa é realmente a verdadeira intenção que você tá fazendo as coisas e a tua experiência ali, que em tese isso estaria presente. Vocês perceberam que tinha ali, eu acho que foi mais no final do filme, né, que foi colocado isso, né? Vocês perceberam que nos terraços, né, dos prédios ali, tinham outras consciências ali, espíritos de outro, parecia ser de outras linhas ali. Ah, né? isso eu não reparei. Sim. Tanto que tinha uma consciência aparentemente feminina, que tinha um processo ali de um véu, né? Não sei se era... Ah, que legal eles fizeram isso. Tinha também não sei como é que chama, parece aquelas vestimentas hindus ou romanas, né? No outro lado do terraço, né? Ou seja, ali, processo de, talvez, mentores de algumas consciências que estavam ali, né? Pessoas mesmo, físicas, né? Eu achei isso interessante. Muito legal, eu não tinha Mas eu queria reparado. trazer um ponto aqui, que é o seguinte, que isso me refletiu no final do filme, né? Na cena no final, todo mundo se reúne ali, né? O governador, o Aniceto. E o que me passou ali de ideia é que o Aniceto, né? A gente estava até dialogando sobre essa questão dele ser ou não. Eu acho que na visão espírita ali, e pelo que eu entendi, ele era uma espécie
Talvez não na mesma visão do paradigma consciencial, da conscienciologia, mas uma visão ali de orientador daquele grupo. Sim. Era um orientador evolutivo dentro daquele contexto evolutivo daquelas consciências. Então ele liderava aquele grupo. É tanto que ele mesmo ali encaminhava o renascimento de cada um deles ali. E no final tava todo mundo junto. Então, o que vocês acham dessa questão dele ser ali o líder, o orientador daquele grupo ali, né? Ele tinha Um papel um nisso. papel ali de orientação, mas ele estava o tempo todo recebendo orientações de gente mais superior, avançada. né? Então ele estava recebendo orientação do ministro, a ministra também fala algumas coisas para ele, né?